para voltar para essa cadeira nova que foi criada, né, a diretoria de experiência, e tô esses 3 anos lá no Itaú. O que essa cadeira faz, doutor? Porque hoje você tem Uhum. certamente das mais potentes estruturas de design do mercado brasileiro, e penso até mais do que brasileiro. Uhum. E é admirável, porque todo mundo olha para você e porque você está construindo ali dentro do banco com uma coisa muito de olhar, dá para ser assim, né? O design dá para ser maior, ele dá para ser transformador, dá para ter impacto. E tem uma curiosidade aqui que eu vou Uhum. dividir. O meu post com maior interações no ano passado, e é o que eu posto pra caramba, hein? Uhum. E sem promover, post orgânico. Foi exatamente quando eu repico uma entrevista que você deu no Valor Econômico Uhum. e falo ali sobre como que, na minha visão, pelo menos naquele momento, era a mais materializada ilustração de como o design de fato muda e pode mudar negócio. Mas nem todo mundo que está ouvindo a gente sabe disso, né? Então Uhum. conta o que essa área representa Tá bom. e qual é a amplitude disso para um banco do tamanho que é o Itaú, uma organização centenária, gigantesca, multibilionária, e obviamente com suas complexidades, né, estruturais. Tá. Deixa eu, assim, primeiro acho que é importante dizer que, assim, quando essa cadeira foi criada, ela era um pouco folha em branco, assim, Uhum. né? E muito, era um pouco assim, cara, quem vier para a cadeira define, né, o que ela será. O que era o desejo do banco naquele momento, tá? A gente, acho que brevemente, assim, só para dar um pouco de contexto, o banco tinha avançado muito em tecnologia, né? Sim. Inclusive tinha na época do Cândido, né? Que foi o CEO, né? Que antecedeu o Milton. Ele toma uma decisão muito importante de ampliar o volume de investimento em tecnologia, dado toda a transformação tecnológica que estava acontecendo no mundo. Então, com isso, tecnologia ganha um protagonismo muito importante e dados também. E aí, no meio de tudo isso, tinha uma disciplina, uma especialidade que faltava. Né? E o banco sabia disso, percebeu isso e foi puxado em vários debates ali no comitê executivo, com a liderança do banco, falou, cara, a gente precisa, vamos assim, levar a sério, né, a centralidade em cliente, a experiência do cliente, tanto quanto a tecnologia. Lógico que essas coisas se somam no final do dia, mas precisamos de alguém com esse nível de representatividade. Por que isso? Porque até aquele momento, essa estrutura, ela tinha 3 superintendências dentro de uma estrutura de canais do banco. Canal é toda a interação app, site, né, enfim, plataformas internas e tal. Então tinham 3 superintendências ali. E aí esse desejo de, cara, vamos colocar um diretor, ao invés de ter apenas esses superintendentes nessa estrutura de canais, essa foi a reflexão do banco. Começou dali. Começou dali. E aí começou o processo, aí fizeram contato comigo, a gente tinha história, conhecia as pessoas. E fiz o processo normal ali com outras pessoas, super boas também do mercado. E eu acho que o que eu trouxe de visão para a cadeira é o que eu tenho tentado fazer com que ela se transforme e seja hoje. Então eu queria, e aí não é assim, a gente faz design, eu sou designer, mas tem que ser muito mais do que design, no sentido, eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. A gente precisa ser uma estrutura, esse era o desejo, né? Em que a gente impacta tudo que tem a ver com visão cliente no banco como um todo. O que é visão cliente? Cara, quem são os clientes? O que eles precisam? Qual é a estratégia? Como é que isso conecta com a estratégia de negócio? Como é que eu vou medir isso? Né? Que nível de contribuição? Assim, era um desejo. Lembra que eu tinha acabado de passar quase 7 anos na consultoria. Na McKinsey. Não é qualquer consultoria, exatamente. E aí, eu acho que eu vim com um senso crítico que meu tempo na McKinsey me ajudou muito a entender que, cara, eu preciso entrar com um senso crítico desde o início de que isso não é apenas uma disciplina, uma especialidade, isso precisa ser uma área que cria valor para a organização. O criar valor, muitas vezes, não precisa ser valor no sentido do resultado. O resultado é consequência. Sim. Mas eu preciso criar valor para os meus pares. Eu preciso ser uma pessoa que é valorizada, né, tanto eu quanto todo mundo que está comigo, pela contribuição que a gente tem na tomada de decisão. Eu brinco com a turma que é assim, cara, se você entra num comitê, numa reunião, enfim, você tem que influenciar para que a decisão saia diferente. Você tem que mudar o rumo das coisas. Excelente. Se você não está mudando o rumo das coisas, você está indo de carona. Não está fazendo seu papel, né? Você não está fazendo seu papel como líder. Né? Então, eu já parto no desenho da estrutura como uma estrutura que tem uma ambição de ter uma responsabilidade maior na visão cliente do banco. Também vou quebrar isso um pouco mais para explicar. Claro.
mas também com uma ambição de formação de líderes. E isso não é muito comum em estruturas de experiência, de design, estruturas técnicas de maneira geral, né? E, inclusive, até algumas estruturas de tecnologia também não têm esse nível de ambição. Acho que só as mais avançadas. E aí uma coisa que eu carreguei da consultoria, porque a McKinsey tem muito essa coisa assim de, cara, formar líderes para o mundo, né? Tem até aquela coisa de vários CEOs, né? Várias pessoas são pessoas ex-McKinsey e tal. Espalha ex-McKinsey. Cara, eu acredito nisso e eu trouxe isso pro mindset da área. Cara, se você passou pela minha estrutura, você tem que ser um líder de nível internacional para atuar em qualquer lugar, no banco ou fora. Isso é muito bacana, hein? Isso é uma mudança, é uma pegada diferente, porque o nível de exigência, né, que você faz em relação à liderança de pessoas, né, o foco nas pessoas, em relação à capacidade que você tem de influenciar stakeholders, de ter protagonismo numa agenda. E aí, eu gosto de sempre ir pesando essas coisas, porque assim, nós somos designers, temos vários designers. Também temos não designers, temos estatísticos, matemáticos, tal. Depois eu explico um pouco mais de estrutura. Mas no final, não é sobre apenas a especialidade, é sobre a sua capacidade de transformar, né, a organização. Então, teve um desenho já de partida muito ambicioso, né, sobre o que seria essa estrutura. E de lá para cá, eu acho que muito do que a gente tem feito tem sido consequência desses pilares muito sólidos, né, pilar de pessoas, pilar de liderança, né, e a capacidade de impacto. E eu acho que tem uma questão assim de quase que desmistificar um pouco e desconstruir, de certa maneira, o que é fazer design no mundo de hoje. Porque hoje eu acho que assim, a gente precisa fazer design tanto olhando... É um pouco assim... É bem provocador, tá? Para mim é 90% ciência, 10% arte. Perfeito. Tá? Perfeito. E, cara, os 10%... Eles são muito importantes, eles fazem toda a diferença. Sim. Porque não dá para viver sem e precisa, né, desse salto, dessa visão, da criatividade, e a gente precisa disso. Mas tem um arcabouço assim, de ciência, e aí eu brinco, eu falo que a gente está fazendo CX Science, isso é bem legal. Ciência da experiência de cliente. E é de verdade mesmo, porque como é que a gente expandiu, como é que eu expandi a área? Eu, no início, era uma estrutura que tinha uma área de pesquisa de clientes, que no passado tinha sido uma área de pesquisa de mercado, e aí a gente... porque meio que não faz sentido mais fazer pesquisa de mercado no sentido tradicional, a gente precisa fazer pesquisa de cliente, né? Entender pessoas, né? A antropologia das pessoas, a cultura, né? Questões antropológicas, culturais, comportamentais, mas somado a isso, também os elementos quantitativos. E aí nisso, o que eu fiz? Eu combinei que a gente faria todos os indicadores de experiência de cliente, satisfação do banco. Então eu trago para a minha estrutura do NPS, somo a isso. Eu estou tentando matar o NPS, né? Ele está ali, está resistindo. Lá. É que assim, ele ainda tem um valor para tudo que é relacional e tal, só que, cara, é uma pequena amostra da base, enfim. Mas a gente, nesse processo, introduzir novos indicadores que ainda dependem um pouco de pesquisa, que é medir o esforço do cliente e a satisfação do cliente nas jornadas. Isso é bem legal. Então, bem nas jornadas. Então, a gente implementou em torno de 600 CES e CSAT, né, em várias jornadas do banco. E tem 120 deles que estão nos contratos de metas de todos os executivos, né, do banco. Então a gente fez isso como uma forma de, cara, vamos para a fase 2 disso, cara, vamos medir jornada, vamos trazer o indicador, porque se você tem essa inteligência, você consegue definir o que você prioriza, como é que você desenha melhor a experiência. Eu trago dados. Você vai tirando a subjetividade no final das contas, que é super importante. Exatamente. Né? Então isso se soma a uma visão que, cara, a gente acabou de fazer 2 pesquisas antropológicas, etnográficas profundas, para 2 segmentos importantes do varejo de pessoa física, mas somado a isso a gente tem todos os indicadores também das jornadas, né, das experiências que os clientes estão tendo, e a gente está entrando numa outra fase agora em que eu vou inclusive trazer outros indicadores operacionais, transacionais, para poder ter essa medição. Por que eu estou falando sobre esse pedaço? Tá? Porque é um pedaço que muitas vezes a gente acaba negligenciando.